Esse dia teve a Expert Trade XP. Eu tava olhando lá, vendo, assistindo os traders operando. Ali o pessoal da Liberta, que eu já conheço tem tempo. Bom, eles não me conhecem, né? Eu conheço eles. É mais um anônimo por aí no trading. Mas eu continuo com a minha dúvida. A minha dúvida persiste, a mesma que eu botei nos outros vídeos. Se é a estatística e a consistência da operação, por que o ser humano opera? Nesse mesmo dia teve umas palestras, umas conversas lá com os traders e eles chegam sempre na mesma conclusão. A gente vê a coisa do trade e você vê todo mundo, é sempre a mesma conclusão. É o emocional, o seu método tem que ter o emocional, tem que cuidar do emocional, você tem que ter um risco-retorno correto, uma estatística positiva e etc, etc. Os caras ficaram conversando como que eles fazem o loss, como que ele diminui quando ele tem um dia de drawdown e etc. Esses termos, para quem anda estudando, é sempre isso daí. Mas a minha dúvida sempre persiste. No final da conta, se o problema é o emocional, se o problema é a execução e a estatística, se você tem a estatística, se você já fez o backtest, para que você está operando? Uai, você é o problema, correto? Não é o emocional o problema? O problema não é fazer a estratégia inteira que funcione dentro do perfil humano? Para quê? Eu fico sem entender. Às vezes eu fico pensando, será que essas coisas tudo é verdade? Esses operadores, será que eles operam mesmo? Assim, eu acho que eles fazem lá os seus dinheiros e tal. E eu acho que eles fazem como uma máquina. Mas é aquela coisa, eu sinto que não é essa a essência do mercado. No último vídeo, o tema foi justamente isso, correto? Qual era a essência do mercado? Será que o mercado mudou? E a gente viu, e eu já falei no último vídeo, que o mercado não tinha mudado. Ele sempre se comportou de uma maneira parecida. Bom, não os indicadores, não as médias, não essas coisas todas, mas o mercado sempre teve uma estratégia, uma forma de ser, não uma estratégia, uma forma de ser que se mantinha. Então, eu acho que o Jesse Livermore operaria bem, o Charlie Gil operaria bem. Mas então, para que o ser humano tá aí se é só estratégia? É isso que eu me pergunto para esses traders. Caraca, horas de palestras, horas de pessoal operando, sendo que o problema todo é o emocional humano. Não era melhor botar um robô e construir um robô que hoje é tão fácil e botar para operar? Essa é a pergunta. Qual a vantagem do ser humano diante das máquinas, se existe? E a vantagem do ser humano para mim eu não sei se isso é completamente assim estatisticamente correto, sabe como é que são essas coisas, mas eu acho que é exatamente esse o problema. Eu gosto de mexer com madeira e existe uma beleza na madeira japonesa quando os mestres japoneses eles simplesmente acertam as entradas, eles fazem aquilo na mão, eles não usam uma máquina precisa, cheio de cortes exatos, não, eles usam a mão ainda. E com pequenos defeitos que formam uma estrutura boa. Eu acho que isso tem até um nome em japonês, né? Um nome de uma filosofia japonesa que é a perfeição no imperfeito. Se for para ser perfeito, a máquina é melhor que o ser humano. A vantagem do ser humano é o imperfeito. É justamente não ser exato. Quando você pega uma pintura feita pelo computador, uma pintura feita à mão, a vantagem reside justamente no toque dos pequenos erros da mão humana que fazem aquilo ali. O mercado dá para ser exato e dá para você fazer tudo estatístico.
E o ser humano vai perder da máquina, se essa for a regra. O que vai colocar o ser humano em diferença é aquela análise não matemática, não exata, ou talvez tenha exatidão em matemática de uma maneira que não se é clara. Não dá para colocar isso num algoritmo qualquer, que é a própria forma que o ser humano pensa. Então, quando for procurar, é isso que eu vejo agora. Se eu for procurar, e é o que eu estou tentando fazer, uma forma de fazer um operacional, para eu operar, eu tenho que colocar nesse operacional, se eu, humano, opero, uma dose de abertura para a imperfeição. Porque se eu for buscar a exatidão plena e a execução fina, o robô é melhor. Todo o meu esforço é quase que em vão. Eu devia estar aprendendo a programar um robô para fazer isso. E eu digo, nem é tão difícil hoje em dia. Se você procurar um pouquinho aí, você consegue achar. Então, se é para ser humano, a técnica tem que aceitar uma interpretação, uma subjetividade, alguma coisa nesse sentido. Algum toque que diferencia a pincelada imperfeita de um artista para a pincelada perfeita do computador. Minha estratégia, quando eu paro para pensar, enquanto tá todo mundo dizendo tem que ser exato, tem que ter exato, tem que ser... Pô, mas lá na época do pitch trade, lá quando o pessoal operava aquele fluxo sagaz no meio lá da gritaria, como é que ia fazer aquilo perfeito? Como é que ia ser exato, ideal com aquilo? No meio daquelas atrasos de mercado antigo que tinha para fazer uma ordem, no meio da dificuldade de botar as operações, naquela época que era tudo feito ainda com papel e com quadro anotado no meio de Wall Street, ou trocando títulos em papel no meio da rua. Acho que aconteceu aqui no Brasil, pela praia fora. Uai, como é que você era tão exato, tão matemático e não dava para fazer dinheiro? E quando você volta no gráfico, não dá para encaixar as mesmas técnicas no gráfico? Se você pegar lá o gráfico, mandar remontar um gráfico de 1920, não dá para colocar as médias ali e depois fazer e dar no mesmo? Não funciona o mercado porque ele não mudou. No final das contas, ele não mudou. É como a gente diz, ele vai ter uma direção ou ele vai ter uma lateralização. E é isso. E dentro desse jogo, o ser humano, o operador, tem que abrir um espaço para o ser humano. Na verdade, eu acho que essa é a questão inteira das IAs. Se for para ser igual uma inteligência artificial, é melhor a inteligência artificial. Se for para fazer um trabalho robótico, é melhor um robô. A descoberta nesse período da IA e da automatização é o valor que o ser humano tem. E, bom, a gente consegue ver isso na arte muitas vezes. A gente consegue ver isso às vezes num texto. Mas se o trade é uma arte também, acho que dá para ver isso no trade também. A vantagem da imperfeição humana. Que todo mundo diz ser a maior desvantagem, eu vejo que é a única coisa que vai manter o ser humano operador e não só um mercado só de robôs.